Ele vai dar uma apresentada, uma visão geral aí do roteiro, ok? E, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que está presente, os debatedores, os convidados aí. A gente quer uma conversa bem aberta aí com todo mundo. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? Esse é o nosso primeiro webinar aí, primeiro de muitos. Vou falar aí rapidamente, né, sobre a ideia do nosso roteiro. A gente vai começar com uma apresentação sobre seleção de projetos de melhoria, o Paulo vai conduzir. Esse webinar surgiu de um post que a gente fez no LinkedIn na última semana, e a gente entende que é um tema muito importante, né, para a melhoria e para a condução. E aí veio a ideia do webinar. Depois aí o Paulo, o Roberto, a Estela e o André vão contribuir com a gente, né, com as experiências que eles tiveram junto com a VF para essa seleção de projetos. Perto das 19h35, 19h30 aproximadamente, a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Então, a ideia é que, até um pedido nosso para todo mundo, deixar aberto o microfone, somente o pessoal que vai debater, né, o André, o Roberto, a Estela e o Paulo. E as perguntas, vocês podem mandar para a gente aí através do chat, né, que fica aí no canto superior direito, para que a nossa ideia é responder todo mundo aqui já na live. Mas a gente quer deixar para vocês muito tranquilos que todas as perguntas terão respostas. Então, se vocês puderem aí, na hora de fazer a pergunta, colocar aí o nome, um e-mail de contato, para que a gente possa depois responder para vocês, para que todo mundo seja atendido aí, né? O tempo ele é restrito, mas a gente quer atender todo mundo aí da melhor forma possível. E aí, a parte final vão ser considerações finais, né? Após esses 25 minutos aproximadamente aí de perguntas e respostas. E aí, as considerações finais dos nossos participantes, né? Fazendo um fechamento aí de todo esse evento que a gente está contando com a presença de vocês, tá bom? O Paulo vai dar seguimento aí, e aí, qualquer dúvida, vocês podem acionar a gente aqui pelo chat, a gente está olhando, e a gente vai dar suporte para vocês aqui, tanto eu quanto o Fabrício, tá bom? Sejam bem-vindos aí, e muito obrigado pela presença. Bom, só fazendo um comentário aí, da equipe VF, né, tem aí o Fabrício, o Herz, trabalha aí um pouco mais forte na parte comercial, o Thiago trabalha no financeiro, está aqui dando um suporte para mim aqui também, ok? E temos aí os consultores nossos, o Ricardo Damiani, tem o Tadeu e tem o Caio, né, que estão aí participando com a gente também. Um outro consultor nosso está dando aula nesse momento, né, tudo online também, e um outro acho que deve estar lá no interior de Goiás, lá. Ok? Então, essa aí vai ser nosso roteiro aí. Então, a gente publicou agora, sexta-feira passada, no LinkedIn, depois a nossa equipe aí vai mandar para vocês aí. Então, a gente publicou um post, né, no LinkedIn, falando de seleção de projeto de melhoria, né? Como é que seleciona projeto de melhoria? Então, a gente vai dar uma breve apresentação nele aqui. Eu vou pontuar apenas algumas partes aqui dele, e depois, na sequência, a gente vai ter a palavra aí da Estela, o Roberto e do André, aí vai estar falando aí na sequência aí para a gente, ok? Só que eles também vão fazer uma apresentação assim muito rápida, né, porque a gente quer privilegiar as perguntas e respostas mesmo, né, como que seleciona projeto de melhoria, que cuidado que a gente deve ter, então, todos esses aspectos aí, ok? Então, tem aí, vocês estão vendo aí a seleção de projeto de melhoria, né, o normal é, cada empresa aí tem uma lista, né, tipo um tubo aí dos projetos de melhoria, aqueles mais relevantes, impactantes para o negócio. Lá na Votorantim, a gente fazer essa atualização aí de 3 em 3 meses, né, normalmente as pessoas em cargo de liderança, para sempre ter os projetos de melhoria no tubo, ok?
Vamos lá. Todo mundo está vendo aí? Bom, então, já falamos aí dessa lista de potenciais projetos, né? Mas quem nunca fez a primeira lista, não é difícil começar, né? Então, a gente sempre tem o que está no tubo aí de projetos de melhoria, né? Aqueles dores do negócio ou incômodos de negócio. Então, qual que é o foco principal aí, né? Qual deve ser sempre o foco dos projetos de melhoria? Reduzir custo, aumentar receitas ou vendas, melhorar o fluxo de caixa e otimizar ativos, né? A gente está passando aí por uma crise, né? Não só uma crise, lógico, ela é bastante grave, né? A crise de saúde aí, mas tudo leva a crer que a gente vai ter uma crise bastante grave aí financeira, né? Poucas empresas estão conseguindo aí sobressair nesse mercado nesse momento, né? Então, pode ser que uma consequência provável após o Covid aí é ter uma pressão para reduzir preço de produto. Não estou querendo dizer que isso vai acontecer, estou falando que é uma possibilidade. E se isso vier a acontecer, vai diminuir margem líquida, né? E normalmente não é toda empresa que trabalha com margem líquida aí acima de, por exemplo, de 10%. Então, vai pressionar as empresas aí para reduzir custos, né? Ok? E o Lean Six Sigma ajuda muito para isso. Aumentar receitas, tudo bem, que pode ter uma perda de demanda, mas sempre tem oportunidade aí de aumentar receitas. Um outro ponto muito importante, eu acho que agora ganha uma dimensão maior, é melhorar o fluxo de caixa, né? Que pode ser que com essa crise financeira que a maioria das empresas vai passar, pode ter também um aumento de inadimplência. Mas uma coisa que está não muito difícil de resolver é porque toda empresa, em maior ou menor grau, tem bastante estoque, né? De matéria-prima, de embalagem, de produto, de material em processo, WIP, né? E também de produto acabado. E mesmo na área de manutenção, pode ter aí um valor de estoque aí um pouco além do que seria o razoável. Então, está dentro de casa e qualquer coisa que a gente fizer para reduzir estoque vai ajudar muito o fluxo de caixa, que provavelmente é uma grande dificuldade que boa parte das empresas aí devem passar por isso, né? Não estou aqui sendo um pessimista, estou apenas contextualizando isso. E também otimizar os ativos, né? Aquilo lá, aumentar uma produtividade, um OEE, então são grandes oportunidades que tem aí. Então, nesse artigo aí, né, está explicando aí detalhadamente aí como fazer isso de uma maneira bem simples e rápida. Se cada liderança, né, liderança entendido como um coordenador, uma coordenadora, gerente, diretor, dono, se ele listar aí 2 a 3 incômodos de cada área, então se ela tiver aí, sei lá, 10 níveis hierárquicos, né, ela já vai ter aí de 20 a 30 possibilidades de melhoria de resultado aí para a empresa. Ok? Próximo. Aí tem um exemplo, né, de que a gente ajuda, essa lista de potenciais projetos de melhoria. São alguns exemplos, né, mas sempre usando aí algo que você precisa reduzir, como defeito, falha, erro, sucata, apara, retrabalho, né, mas também reduzir reclamação, devolução de cliente, reduzir inadimplência e por aí vai, né, reduzir estoques, e alguns casos aí também de aumentar, né, está na base inferior aí, né, da apresentação aí, ok? Então, sei lá, aumentar a venda, aumentar a eficácia global de equipamento, e por aí vai, ok? Então, isso aí está no material que foi disponibilizado, lá no perfil do LinkedIn da VF está aberto, né, para fazer download, e se alguém tiver dificuldade, a gente manda isso por e-mail também, ok? O Thiago vai abrir, né, isso aqui está de uma maneira reduzida, né, tem uma planilha Excel, que normalmente a gente manda aí, abre lá,
Tiago vai abrir aqui uma planilha Excel, que aqui eu tive que fazer esse resumo aqui, né? Mas tem uma planilha Excel que a gente tem usado isso aí desde 2010, né? Fazem 10 anos que a gente tem usado. Ela está bem detalhada com esses potenciais projetos de melhoria. Se alguém quiser, depois a gente pode disponibilizar isso aí também, caso ainda não tenha essa lista, e ela é bem completinha, né? Tem aí os projetos de melhoria mais clássicos aí do Lean Six Sigma, mas que também valem para qualquer iniciativa aí em caminho da jornada da excelência operacional, ok? Voltando para a apresentação, então, né, qual é o foco dos projetos de melhoria que nos leva aí no caminho da excelência operacional, né? A gente tem que atacar aqueles projetos aí que têm significativa complexidade, né? Isso é muito recomendado aí para aplicar o Lean Six Sigma. Ou seja, sem solução conhecida. Se a solução é conhecida, faz o plano de ação, vai lá e executa, né? E também de elevado interesse estratégico e ou potencial de ganho financeiro. Nós estamos dizendo aí projetos aí que vai dar, no mínimo, R$200 mil por ano para cada projeto de melhoria. Mas não é tão incomum a gente encontrar projetos aí que dá mais de R$500 mil de ganho por ano, em alguns casos até mais de R$1 milhão por ano. E ter também uma meta de melhoria bem desafiadoras, né? Se é um defeito, uma falha, um erro, sucata, a meta clássica é reduzir 50%. Se é reclamação, devolução de cliente, normalmente é uma meta bem mais agressiva, reduzir aí 80%. Se é aumentar vendas, né, normalmente a meta também é na ordem de grandeza aí de 20% a 50% em relação à média de um período de referência, né? Digamos, os últimos 6 meses, a média de reais mês você vende numa família de produto ou num produto específico, ok? Vamos para o próximo. E também, né, aí você fala assim, mas quais os ganhos que o Lean Six Sigma traz? São apenas financeiros? Não, tem vários ganhos intangíveis, né? Desenvolvimento de lideranças, maior poder de análise crítica de dados e indicador de desempenho, maior assertividade na tomada de decisões, ok? E um diferencial competitivo em relação à concorrência, né? A concorrência também não está parada. Também a gente tentar ser a primeira opção de compra no mercado, maior lucratividade e crescimento sustentável do negócio. Então, se isso aí for dosado aí com dedicação, disciplina, organização e poder de execução, é possível fazer uma transformação muito grande nos negócios. Então, é isso que a gente quis trazer aqui nessa live, ok? E agora a gente vai ter a sequência aí das apresentações aí, ok? Regis, no cronograma aí, quem apresenta primeiro aí, dos 3 convidados como debatedores? Eu sugiro mulheres primeiro, né? A gente precisa ser cavalheiro aí com a Estela. Então, a Estela vai ter muito aí... obrigada. A Estela vai ter 5 minutos aí para ela explanar aí para a turma, né, os participantes aí, como que foi feito isso lá ou como tem sido feito, né, isso lá na IBF, lá no Rio de Janeiro, né, fábrica em Duque de Caxias e a parte mais corporativa lá no Rio de Janeiro. Ok? 5 minutos aí, Estela, se tentar seguir. Ok, aí, a gente boa noite. agradece. Ok, tá bom. Boa noite a todos. Eu sou a Estela, né, trabalho lá na IBF como analista de processos industriais Belt e gestora dos projetos, né? Bom, a gente começou a trabalhar com os projetos junto com a VF lá em 2015 e, a princípio, nós tivemos assim uma demanda vindo diretamente da diretoria. Nós estamos trabalhando com o projeto já todo esse tempo aí, né, junto com a VF. A gente acaba aprendendo também com os nossos erros, né? E a gente busca minimizar isso
E aí, o que a gente viu, né? A gente viu que, às vezes, quando a demanda parte de uma única fonte, muitos projetos foram, assim, criados, mas, assim, eles não vingaram, né? Muitos deram certo, alguns morreram na praia. E a gente vai descobrir o porquê que isso estava acontecendo. E o seguinte, é porque a gente precisa envolver as pessoas da área. Então, hoje, a IBF começou com Yellow Belts, Green Belts, formou Black Belts. Então, hoje, como é que a gente faz a seleção dos projetos, né? A gente faz um brainstorm com todos os Black Belts que já têm uma certa experiência em todas as áreas, até porque eu acabei colocando o Belt para dar suporte a 4 conjuntos, 4 grupos de projetos. Trouxe, abriu um pouco a mente aí de todo mundo para a gente conhecer como é que funciona a engrenagem, não só em área administrativa como um todo, né? E aí, depois que a gente pega todas essas ideias, bota no papel, e aí é brainstorm mesmo. Eu vou lá para a parede, a gente começa a escrever, né? E, além de recebo as demandas vindo da diretoria, né? A diretoria também, e são os maiores interessados, tem as suas demandas. A gente senta depois, e aí eu apresento todas as nossas listas, sugestões, e aí a gente escolhe quais são os projetos que a gente vai estar trabalhando, né? De forma que a gente foque naquilo que, dependendo do momento que a empresa estiver vivendo, a gente vai focar, claro, naquilo que de repente pode ter maior resultado e que a gente considera também a simplicidade do projeto. Às vezes os projetos são muito complexos, então a gente precisa quebrar em etapas, porque também senão o projeto fica muito cansativo, demora, não conclui. Então, mas essas análises que a gente foi montando, né? A gente acabou montando, vindo com a nossa expertise aí de tanto tempo, né? Trabalhando, e a gente está tendo errar menos, né? E tem dado certo, os projetos dado bons resultados. Para nossa surpresa, a área administrativa, né, que não é uma coisa muito comum do Lince estar dentro de uma área transacional, mas nós temos projetos de sucesso na área transacional e também na área fabril. E é isso. Ok? Todos me ouviram? Sim. Sim, bastante bem. Valeu, Estela, obrigado. Ok, Estela. Depois vai ter as perguntas e respostas. O Regis, na sequência agora, André ou o Roberto aí? Vou deixar eles decidirem, mas se o Roberto quiser ir ou o André, fiquem à vontade. Eu acho que o Roberto está mais animado ali, ó. Roberto, par, vamos lá. Para o ímpar online. Pessoal, boa noite a todos, né? Muito obrigado, uma honra participar, não falo isso da boca para fora. A equipe da VF nos últimos 2 anos foi um convívio intenso, até já dei feedback para eles que nesse período eu fui mais VF do que Gerdau, né? Aí nessa jornada, né, conheci o André, a Estela, então também é daquelas pessoas que com pouco tempo você já fala assim, ó, que profissional bacana, que pessoa bacana, né? Então, além de ser uma jornada profissional, também é uma jornada de amigos, tá? E eu creio que nesse fórum aí não vai ser diferente, né? O país precisa de pessoas debatendo sobre esses temas, tá? Meu nome é Roberto, né? Eu trabalho na Gerdau Aços Especiais, que basicamente fornece aço para a cadeia automotiva brasileira, né? Eu trabalho há 9 anos na Gerdau, antes trabalhei numa outra empresa no Rio de Janeiro, na ThyssenKrupp, tá? Eu sou engenheiro metalurgista de formação, e aí lá na Thyssen e depois na Gerdau eu acabei indo para essa trilha de projetos, né? Então, muitos projetos Six Sigma, e mais recentemente incorporando também melhoria disruptiva, projetos de inovação. E hoje, basicamente, a minha função é essa, né? É ajudar a conduzir projetos de forma geral, tá? Falando em 2 minutinhos agora, né, eu acho que o mais importante dessa live realmente são as perguntas, para a gente aprender e também compartilhar um pouquinho.
A primeira coisa que eu acho é a questão da cultura, assim, sabe? Essa cultura de melhoria contínua, né? Nós tivemos recentemente contato com uma empresa alemã, a gente fez uma espécie de, contratamos uma consultoria, e eles estão há 20 anos melhorando todos os indicadores, 20 anos. Né? Isso no nosso país até acontece, mas é muito raro, né? Geralmente você tem indicadores que você melhora, depois se perde, você melhora. E eu me coloquei assim, sabe, como é que eles conseguem por 20 anos consecutivos, né, melhorar todos os indicadores, né? E esse drive de melhoria contínua permanente, ele está muito enraizado, né, na mentalidade, na infraestrutura, em sistemas que solidificam essa cultura de melhoria contínua, sabe? E com isso, né, o nosso contato com a VF na primeira onda foi um contato muito focado em Six Sigma, tá? E aí tivemos aí o Sérgio, Tadeu, o próprio Paulo dentro da empresa. Numa segunda onda, a gente tentou fazer uma escolha que não ficasse só na perspectiva financeira, que ela é importantíssima, né? Mas o nosso histórico dentro do site era muito de projetos só focados no custo, né? E por mais que seja muito importante, tem uma visão muito de curto prazo, né? Uma visão muito reativa. E a gente falou assim, a gente continua com projetos pegando essas lacunas financeiras, que é o pão do dia a dia, né? Não dá para abrir mão disso, mas se a gente voltar na estratégia, o que a gente enxerga mais, né? Com projetos que tenham como alvo a estrutura, né? Fluxo de informação, automação, áreas administrativas, áreas financeiras, né? Como é que vai ser o nosso relacionamento com o cliente de médio e longo prazo, como é que a gente já começa a se fundamentar para isso? Então, plano diretor de automação. Então, como é que todo esse caldeirão de temas, juntando com curto prazo, com redução de consumo específico, como é que a gente consegue fazer uma boa seleção de projetos, onde tem projetos que vão dar um resultado de curtíssimo prazo, um drive muito... eu falo que é um drive que eu vi de uma startup unicórnio esses dias, que é a questão da disciplina e agilidade, né? Então, a gente mantém a disciplina de fazer o que tem que fazer e fazer bem feito, mas a agilidade também de aprender, reaprender, de tempos em tempos, né? Fazer uma seleção dos projetos, refazer essa seleção. E aí, a nossa experiência com a Gerdau, com a AVF, nesses 12 meses, né, a gente usou uma ferramenta de estratégia, foi o BSC, né, que é o Balance Scorecard, e a gente conseguiu fazer esse equilíbrio entre curto e longo prazo. Fizemos 6 meses de vários debates, né, com toda a liderança, em todos os níveis, e aí nós, então, fizemos a seleção dos nossos projetos, tá? Com essa seleção bem definida, e teve muito apoio externo, né, a própria Valfilme e com o André, foram várias visitas de benchmark com a Valfilme, e então nós começamos a associar metodologias, né? Então, a gente percebeu, por exemplo, se a solução é conhecida, né, e o problema é complexo, é um Kaizen, né? Se a solução não é conhecida e o problema é complexo, é um Six Sigma. E assim foi, né, usando uma matriz. E usamos também métodos ágeis também, né? Então, usamos, assim, há um pouco de abstração no tema de relacionamento com o cliente, tem um pouco de abstração a entender sentimentos do cliente. Então, quem mais se aplica a isso são métodos ágeis. Então, com essa matriz, né, com todas as associações que eu comentei agora, nós fizemos, então, a seleção dos temas priorizados, né, e aí saiu uma quantidade gigantesca de projetos, né? Então, basicamente, em torno de 30, 40 projetos, né? A grande maioria foi Six Sigma, mas aí também tem de tudo, tá? E foi uma experiência ótima nesse sentido, né? Então, Caio, Tadeu, Paulo, né, Sérgio, basicamente era uma vivência diária e a gente acertou, nós erramos, né? Erramos muito, acertamos muito. E a gente está ainda, na verdade, não terminou esse processo, né? A Covid veio, mudou toda a estratégia, estamos revisitando a estratégia, mas tem sido uma experiência muito, muito rica, tá? Muito rica de seleção de projetos, tá? E para mim, pessoalmente, eu estou mais de 15 anos em projetos, né? E é impressionante a impressão que eu tenho que a gente nunca sabe muita coisa. Cada cenário é um cenário, um grupo de pessoas diferente. Mas o fato é que tem sido uma experiência muito rica de condução desses projetos, tá? E, naturalmente, depois, em perguntas e respostas, a gente aprofunda um pouco mais naquilo que for mais interessante para o público, tá? Basicamente é isso, pessoal.
Muito bom. Obrigado, Roberto. Vai lá, André. Ok, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo esse convite. Pode falar, Paulo. Não, o pessoal que está com o microfone ligado aí, né? A gente pediria para desligar, porque favorece para todo mundo, entendeu? Tá, ok. Fazendo a gentileza aí, ok? Então, pessoal, a gente conhece, né? Eu sou o André, eu trabalho na Valfilme, fiz agora 20 anos, eu já passei por várias áreas. A Valfilme é uma empresa que fica em Lorena, ela é uma transformadora de materiais plásticos, como termoencolhível e também o stretch esticável. A gente conhece a VF aí desde 2011, mais ou menos, né? Há 9 anos. E na Valfilme, liderando a parte de melhoria contínua, estou praticamente 8 anos aí. Quando nós começamos com a VF em 2011, uma outra empresa do grupo, né, a gente atuou mais na área produtiva. E aí, quando eu vim para a Valfilme, efetivamente, uma outra unidade do grupo, nós continuamos, a gente elaborou 4 projetos, onde o Paulo conduziu com a gente, formando os Yellow Belts, e esses projetos tiveram assim, um resultado maravilhoso. Alguns projetos em torno de 80% da meta, atingindo a meta, e outros até 200% da meta estabelecida. Isso deu uma alegria e uma satisfação muito grande para nós. Depois disso, a gente verificou o quê? É que nós precisávamos mapear toda a empresa, porque muitas das vezes a maior dificuldade hoje em dia é quando você tem um processo e esse processo não recebe a bola redonda do processo anterior. E, consequentemente, ele passa a bola quadrada para o processo posterior. Então, a gente viu a necessidade de mapear toda a empresa, né, fazendo mapas de processo, e aí, aliado em consenso com a diretoria, os gestores, né, a gerência e coordenadores, a gente fez também um brainstorm para decidir quais eram aqueles projetos que poderiam reduzir custo e também dar um resultado econômico melhor para a organização. E depois disso, a gente verificou o quê? Né, que para o ano passado a gente fez 3 projetos e para esse ano a gente está com 4 projetos em andamento. A maior dificuldade que a gente teve foi o que o Roberto falou, quebrar paradigma, porque, infelizmente, mesmo as pessoas que fizeram o Yellow Belt, muitas das vezes elas deixam o dia a dia tomar conta. Isso dificulta muito a participação dessas pessoas. E também o engajamento é uma coisa assim que, para nós na Valfilme, foi ponto assim, de muita dificuldade, porque as pessoas elas querem fazer, porém elas não têm, às vezes, assim, um engajamento perfeito, ou elas acham que o tempo dela é muito pouco para tudo aquilo que vai ser feito. Então, a gente atuou em quê agora? Mudança de cultura. Então, a gente está capacitando essas pessoas de novo, para que elas possam entender qual é a razão de negócio da empresa, e com isso tudo a gente fomentar a participação ativa nos projetos Lean Six Sigma, né? Atualmente, nós estamos com um projeto, um Kaizen, em reduzir erros contábeis e também o tempo de fechamento, e isso já está andando bem, e a gente está, então, agora melhorando a cultura dessas pessoas dentro da empresa, porque não está sendo fácil, porque saíram várias pessoas, nós estamos agora com algumas áreas corporativas também, então essas áreas estão dando apoio tanto à Bahia, em Manaus, onde a gente tem também outras unidades, então o tempo está muito escasso. Então a gente está fazendo uma mudança de cultura para que essas pessoas possam estar mais engajadas, né? Atualmente também a gente está fazendo a implantação do CSC na empresa, e isso vai dar um retorno muito grande para a gente, tanto rentável, quanto também otimização e padronização de processo. Então, basicamente é isso agora, então depois a gente vai para as perguntas.
Ok, a gente gostaria de agradecer, né, a Estela, o Roberto e o André aí, né, pela rápida explanação aí de como tem sido feita a escolha dos projetos de melhoria, né, ok? E a gente já tem uma pergunta aí do Vicente Barbeiro, né, Regis? Você pode colocar aí. E a gente gostaria aí de ouvir a opinião aí da Estela, do André e do Roberto, acho que está de uma maneira geral aí. E aparecendo outras perguntas aí, a gente vai fazendo aí um bate-bola aí com todo mundo, ok? Pessoal, o Vicente mandou 2 perguntas aí, eu acho que a gente pode tentar responder ela de forma geral. Assim, a primeira pergunta dele é assim, né? Como vocês veem a relação entre indicadores de performance e o surgimento e priorização dos projetos? E a segunda pergunta dele, eu acho que tem tudo a ver, é assim, né? Quantos dos projetos devem vir de ideias livres e quanto relacionado à performance pesada? Então, acho que os dois têm, performance passada. Então, acho que os dois têm relação aí. São as 2 perguntas que ele nos mandou aqui. O Vicente Barbeiro é da Cargill, lá de Uberlândia, ok? Segmento aí de alimentos, né, commodities, agrícolas, ok? O que acontece? Como é que a gente estabelece essa questão dos KPIs e linka isso ao surgimento de novos projetos, né? Eu costumo dizer que, assim, os KPIs, eles são meio, assim, mutantes, né? A gente já tem um conjunto de KPIs que são normalmente muito utilizados em diversos projetos. Porém, o que acontece? Quando novos projetos surgem, a própria meta do projeto que você estabelece, a análise que você faz, o objetivo, aonde você quer chegar, ela vai te direcionar para que você defina aquilo que realmente você quer contar, né? O que eu quero melhorar? Então, assim, apesar de nós trabalharmos com alguns KPIs que são fixos, quando projetos novos surgem, novos KPIs também acabam surgindo. Não que a gente vá ter uma infinidade de KPIs, mas a gente pode, inclusive, utilizar a base que nós já temos como forma comparativa, como KPIs de suporte ao projeto, para que a gente continue trabalhando, não sendo daqueles que já foram estabelecidos, até porque, conforme os projetos vão andando, as ações vão sendo executadas, os resultados começam a aparecer. E o importante é que você faça uma análise de como está o comportamento daqueles KPIs que você estabeleceu anteriormente, se de repente eles não estão sendo atingidos com as suas novas metas, porque ajustes sempre precisam ser feitos aí no meio do caminho, né? Mas você diz que tudo que pode ser medido, a gente pode mensurar aí, pode criar um KPI, não é isso, Paulo? E aí a gente trabalha dessa forma. Então, assim, eu vejo sim, não sei qual a posição aí dos meus colegas, mas basicamente é isso. Assim, KPIs, eles existem, a gente já tem os indicadores de performance, mas os próprios projetos acabam demandando novas formas, novas necessidades de menções, né? Okay. E é isso. Não sei se eu consegui responder. Todo processo pode ser medido. Tudo que é medido pode ser melhorado. Logo, tudo pode ser melhorado, já que pode ser medido, né? Exatamente. Frase de Paulo Franco. Tá. É exatamente isso. Olá, André, tá? sua visão... desculpa. Desculpa. Quanto aos projetos livres, eu acredito que, conforme a maturidade vem crescendo dentro do sistema de melhoria contínua, eu acho que toda ideia precisa ser avaliada por causa de um monte de coisas, né?
principalmente porque a gente precisa valorizar o nosso colaborador, a gente precisa fazer com que ele se sinta parte disso, né? Então, ouvir essas ideias, trazer esses projetos, eu acho que é muito importante. Mas aprende uma coisa com o Lean Six Sigma, que é o seguinte: a gente precisa gastar os nossos esforços naquilo que fará um grande impacto, né? Porque senão você nada e morre na praia, né? E aí eu acho que, analisando os projetos livres e com uma boa conversa, trazendo essas pessoas que trouxeram as ideias desses projetos, às vezes o projeto é bom, mas a ideia dele precisa ser dada ou ajustada em alguns pontos, e eu acho que é aí que entra o papel do gestor de projetos, do Black Belt, lista de processos, que é fazer essas pequenas apares, de forma que você não desmotive a equipe e que você ainda tire um bom proveito de bons resultados e projetos com excelência. É isso que eu acho. Ok, obrigado. Queria ouvir aí o André agora, depois a gente passa para o Roberto aí. O que você tem a dizer nas duas perguntas aí? Tá, então, na Valfilme também, quando nós começamos um projeto de melhoria, ou vamos decidir por qual projeto a gente vai adotar, normalmente, como eu falei, a gente envolve tanto a direção quanto a gerência, coordenadores, até os Yellow Belts e Black Belts que a gente tem lá. E nesse sentido, dependendo do projeto que a gente vai verificar ou a gente vai atuar, nós temos já também os KPIs que a gente vai adotar. Porém, a gente teve até um evento principal ano passado, a gente foi fazer um projeto, um Kaizen em compras, para a gente melhorar a questão de solicitação de compra, os erros, né, que a gente encontra em solicitações de compra dentro do processo, que vem impactar várias áreas da controladoria. Nós não chegamos aí a um consenso de um KPI bem fácil, né? E, incrivelmente, como a Estela falou, a gente precisa dar um pouco de ouvidos às pessoas que estão também, que participam dentro do setor. E aí, uma das pessoas lá que trabalha no setor, ela indicou para nós aí um possível KPI, e esse KPI foi muito bem atendido e foi atingido. Então, várias vezes, também além da gente ter uma lista, né, que a TVF passou isso para a gente, para nos auxiliar no passado, a gente busca fazer a reunião tanto com a direção, os gestores e coordenadores, mas também ouvir um pouquinho do pessoal que faz parte desse contexto, e principalmente da área que vai ser atuado o projeto em si. Uma das coisas que para falar um pouquinho do projeto livre, né? Atualmente, precisamos dar um pouco mais de atenção às pessoas. Como eu disse, a gente lida com o humano, né? E muitas das vezes o humano, a gente acha que vai ser muito fácil, e não é. A gente está tendo uma alegria também quando a gente envolve pessoas das outras áreas que têm interação com o projeto, e nesse caso, o resultado tem sido muito legal. Embora as pessoas precisem, né, como eu falei, precisem um pouco melhorar esse engajamento, quando você envolve todo o time que tem interação entre as áreas ou os processos, isso facilita muito, né? Então, eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer hoje em dia é você aliar as pessoas no contexto geral do projeto, para que esse projeto possa surtir efeito e você tenha um resultado bem satisfatório no final das contas, né? Aí, André, né? Muito legal. Agora o Roberto aí poderia dar uma contribuição, Roberto? Então, Paulo, eu nem sei se eu consigo adicionar mais, né? Eu acho que o André e a Estela já comentaram bastante coisa, assim, sobre o KPI. Eu só vou falar um pouco da nossa experiência mesmo com vocês aí recentemente, né? Então, nesse passo atrás que nós demos na estratégia, a gente definiu, então, qual era o propósito do negócio, as diretrizes do negócio, né? Isso entrou numa SWOT,
A SWOT lá debateu oportunidades de projetos, né, igual eu comentei, em curto e longo prazo. E aí, naturalmente, foi para o primeiro nível, que é o nível gerencial. Então, a gente definiu os temas do nível gerencial e os KPIs associados ao nível gerencial. E o nível gerencial, ele acabou frutificando em um ou mais temas, né, no nível tático, quer dizer, no nível aí de coordenação, supervisão e especialistas. Então, para cada KPI gerencial, ele gerou um ou mais KPIs táticos, né, e esses KPIs táticos, basicamente, eram KPIs de projetos. Então, a soma desses KPIs táticos, eles suportavam um KPI gerencial, que poderia ser de performance, né, ou até de soft dollar, né, então daquilo que, quando é performance, eu estou falando basicamente de consumo específico, né, ou eficiência de processo, um OE, é mais fácil definir esses indicadores, assim, né, porque é medição, né, igual a Stella comentou. Agora, quando envolve um pouco mais do intangível, já é um pouco mais complicado, né, então, por exemplo, áreas administrativas, melhorar nível de atendimento, de interface, igual no nosso caso aconteceu com a logística, né, saiu um projeto na logística, saiu um projeto no PCP, então, definir esses KPIs, tanto no gerencial até que é mais fácil, né, pode ser um capital de giro, mas no nível tático, você definir esses KPIs, não é uma tarefa, para a gente não foi uma tarefa tão simples, tá? Então, essa foi a nossa experiência, tá? E aí, com esse KPI definido nos projetos, né, basicamente, aí foi exatamente se desafiar e definir qual é o desafio, né? É um desafio factível, não é factível, tá? Então, basicamente é isso, tá? Se eu não... Faltou alguma coisa aí, depois a gente complementa mais para frente. Interessante aí, só agregando, que no projeto da logística, quando a gente iniciou lá, a líder, Fernanda, falou assim, não, eu quero ter 1, 2 ou 3 KPIs no máximo no meu projeto, né? Aí o Paulo falou, não, peraí, vamos listar aqui. Listou 31 KPIs, se não me falha a memória, 32. E ela olhou aquilo e falou assim, nossa, excelente, eu vou usar todos esses KPIs, eu não tinha pensado nisso ainda. E utilizou mesmo, entendeu? Ela realmente é aguerrida, muito bom. Só um comentário que eu esqueci, que é a segunda parte da pergunta, né, sobre ideias livres, né, isso é um bom tema também. Então, você tem essa questão top-down, né, e para isso o negócio tem que ter uma visão muito clara para onde quer ir, tá? E essa visão tem que ser uma visão que ela engaja as pessoas, né, em todos os frontes, assim. Então, assim, como eu creio, né, como eu acredito, tá? A gente tinha um modelo no passado, 30, 50 anos atrás, de uma cultura altamente hierárquica, né? Então, o de cima manda e o de baixo, né, naturalmente segue aquelas orientações, e houve uma migração nos últimos 15 anos para uma cultura de clã, né, onde você basicamente delega, empodera um certo grau de decisão de baixo, quer dizer, bottom-up, né, de baixo para cima. Então, você continua com diretrizes vindo do negócio, mas você dá um certo grau de liberdade, de empoderamento, para que venha também de bottom-up, né, e essas duas frentes, elas acabam se encontrando e convergindo com o negócio. Eu entendo que esse empoderamento, né, essa mudança de cultura organizacional que veio migrando, ela foi baseada em resultados, né? Então, quanto mais você envolve, né, as pessoas que estão no fronte da batalha, ouvindo as suas ideias, quem geralmente domina o processo, que sabe o barulho da máquina, se mudou ou não mudou, né, é quem está no front. Então, o engajamento dela é muito mais genuíno, se ela se sente participante do processo de construção e de solução de problemas. Então, eu entendo que é uma cultura meio híbrida, né, onde, de fato, tem diretrizes top-down, mas você tem um certo grau de liberdade para poder também ouvi-los, né. Um exemplo que eu vi recentemente disso, que não tem nada a ver com a indústria, foi do Exército de Israel e o Exército americano, né. No fronte de batalha, eu estava ouvindo um coronel comentando que as equipes que estão no campo de batalha, principalmente as de elite, né, o sargento, junto com seus soldados, tem uma autonomia de decisão, porque no meio daquele fogo não dá para esperar o general decidir. Não significa que o general não
não tenha comando sobre eles, né? Mas eles entenderam que, para algumas situações, pela dinâmica e pela agilidade que você precisa de resultado, é necessário um certo grau de liberdade em quem está no front, tá? Então, em resumo, eu acho que é um modelo meio híbrido, e as empresas estão tentando se encontrar nesse modelo híbrido, tá? A gente vê uma cultura muito forte da cultura hierárquica, então toda a nossa base, né, de liderança, de direção, em todos os níveis, veio ainda, né, dessa cultura aí muito hierárquica, e está todo mundo tentando aprender esse novo caminho. E se não fosse suficiente, entraram o mundo novo, né, as startups aí, com uma cultura totalmente diferente também, né, onde tem disciplina e agilidade também, e também é um modelo híbrido de culturas, né, que você dá muita liberdade, né, você dá muita liberdade nas pontas, você cria lideranças situacionais, então não tem mais aquela liderança fixa, quem domina mais o assunto vai conduzir e vai envolver, que para gente, que somos indústria de base, é algo ainda que nos assusta, né? Mas aprender com isso, e não significa que a gente vai absorver tudo, mas tem aprendizados para a gente poder absorver, tá? Então, um resumo rápido, assim, é basicamente isso aí. Bom, agradeço aí as contribuições, né, da Estela, do André e do Roberto, e na sequência aí tem uma pergunta, eu vou tentar dar uma primeira contribuída aí, né, a pergunta aí, se eu entendi adequadamente. Só um minutinho. Felipe, né, Paula Silva aí, a gente agradece a pergunta aí, ele coloca aí, está no chat, né, coloca que é de uma área de produção de vacinas, né, na Fiocruz. Gostaria de saber se o sistema Lean, né, é apropriado para a indústria farmacêutica. Muito, 100%. Né? Eu acho que Lean Six Sigma é para todas as áreas. Eu tive bastante trabalho em farmacêutica, pelo menos 6 farmacêuticas, né, uma delas era de saúde animal, e a aplicabilidade é muito grande. Mas também, né, perfeitamente aplicável aí o Six Sigma, então é mais comum você aplicar Lean Six Sigma. Nas farmacêuticas, ou pelo menos das vivências que eu tive, né, tem projetos na área industrial, tipo reduzir um tempo médio de setup, reduzir um tempo de limpeza e sanitização, né, que é muito comum, aumentar um OE de uma máquina e tal, mas tem muito projeto na área farmacêutica, ou pelo menos que eu vivenciei, de aumentar vendas, né, de um determinado produto, de uma determinada família de produtos, então, eu entendo que é perfeitamente aplicável, né, na farmacêutica também. Isso eu não vejo uma dificuldade em área farmacêutica aplicar o Lean Six Sigma. E depois tem aí também uma pergunta também interessante, né, se é compatível com empresas públicas. Lógico, perfeitamente aplicável, né? Fala assim, a empresa privada, ela tem que dar lucro para quê? Porque ela tem um acionista, ela tem um dono. A empresa pública tem que dar lucro por quê? Quem que é dono de uma empresa pública? O povo, né? Então, por exemplo, pegando um carona aqui no exemplo, se a gente melhora a produtividade de um SUS, por exemplo, o tempo de atendimento do SUS, né, vai ter muito mais gente podendo ser atendida no SUS. Então, eu não vejo diferença nenhuma de empresa pública e privada em termos de aplicabilidade do Lean Six Sigma. Indicador de desempenho é muito simples de colocar em qualquer tipo de empresa. Então, a questão aí é só de decisão mesmo. Mas nos Estados Unidos tem muita aplicação de Lean Six Sigma em ambiente público. No Canadá, o próprio Correio do Canadá tem Master Black Belt, tem projeto de melhoria no Correios do Canadá. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. É só uma questão de decisão. E, logicamente, né, hoje eu vi uma notícia que já tem uma aplicação de dinheiro, né, e saiu de onde, né, 600 bilhões de reais a conta já está nisso, né? E aí, o que vai acontecer no pós-Covid? O governo estadual, federal e municipal vai ter que tirar leite de pedra também. Então, seria perfeitamente aplicável Lean Six Sigma em órgãos públicos, e vai precisar disso. Agora,
precisa de uma decisão, né? Alguém de visão para fazer isso acontecer, mas que é perfeitamente aplicável, não tem dúvida nenhuma disso, pelo menos do meu ponto de vista. Mas eu queria ouvir a opinião aí se alguém quer contribuir aí, o Roberto, o André, ou a Estela, fica aberto aí também. Só adicionando aí, Paulo, o Marcelo Souza no chat aí já falou que trabalhou em ambientes hospitalares com sucesso na metodologia em conjunto com a VF. Ok, legal aí, obrigado aí, ó. Grande Marcelo. Vou fazer um comentário rápido, então, para passar para os meus amigos aqui. Pessoalmente, né, seria um sonho realizado via área pública, aplicando as metodologias que a gente usa no modelo privado, né? É tanta oportunidade, sabe? Assim, a gente olha, né? A gente olha, por exemplo, para a área de saúde, para a área de educação. Então, vamos falar de Lean, né? Trabalhar em 8 desperdícios, agora está indo para o 9 desperdício já, muita oportunidade. É a mesma coisa para Six Sigma, né? Conheci uma médica que trabalha conosco lá, que ela foi Black Belt no hospital regional. E ela me contou as experiências dela e eu fiquei, assim, altamente impressionado com o mar de oportunidades de aplicação metodológica, né? E lembra que metodologia é uma coisa que eu aprendi com o Paulo que eu não esqueço, Paulo. Que metodologia é o caminho lógico, né? Então, você tem um problema para resolver, então você cria um caminho lógico para tornar essa escolha, né, mais inteligente, mais ágil, sabe? E para isso, pessoal, você aplica em tudo, tá? Você aplica em tudo. A Lean, por exemplo, vai de aeroespacial a farmacêutica, tem muita oportunidade. E aí eu termino para passar para os meus amigos. A minha maior experiência chocante com Lean foi num banco, né? Ano passado eu fui fazer uma visita de benchmark em um banco, no Itaú, em São Paulo, que é uma mega estrutura, não tinha entrado lá, é uma mega estrutura. São 15 mil colaboradores num prédio, né? É um prédio gigantesco é gigantesco. E aí eu fui conhecer o grupo de melhoria contínua lá. E tinha um andar inteiro de Kaizens. Um andar chamado Andar Kaizen. E eu fui conversar com os times que estavam lá, no Itaú, e tinha gente do RH, TI, pessoal, vendedor de agências, gerentes, e a cada 14 dias são ofertados para a instituição em torno de 10 Kaizens, a cada 14 dias. E em um ano eles fazem 1.400 Kaizens, numa área que tem muita coisa de TI, muita coisa de RH, muita coisa que na indústria não é... Quer dizer, a gente tá um olhar muito focado na indústria, em processos. E eu fiquei impressionado com a capacidade deles de usar Lean na área de serviços, sabe? Eu voltei de lá e, assim, a gente sempre tem muita coisa para aprender, tá? Então, só queria compartilhar essa experiência mesmo aí do Itaú. E toda vez que você entrar no Itaú, o pessoal te dá uma pastinha para você segurar aquele tempo que eles cronometram, né, até você chegar no balcão, você está participando de um Kaizen deles, tá? Então, só essa é a minha contribuição aí. Legal, pegar um gancho só do Roberto aí, só para poder falar um pouquinho só. Como o Roberto falou, muitas das vezes se pensa muito, né, que Lean, ele é muito aplicado para a área produtiva. Eu sou suspeito de falar nisso, o Paulo sabe, tem o Roberto também, Estela, que é muito tranquilo você aplicar o Lean, a metodologia, na área transacional, né? Porque nós fizemos isso lá na empresa, no começo achavam que era um bicho de 7 cabeças, e a gente quebrou alguns paradigmas lá. Então, hoje, 60% de todos, vamos dizer assim, mapeamento de processo, e 60% das operações padrão, né, que é o como você faz a atividade, é totalmente voltado para a área transacional. Parte financeira, parte contábil, fiscal, custo, a parte de saque e outras áreas. Então, é muito gostoso, é emocionante quando você vai para a área do Lean, você consegue aplicar isso na área transacional, que muitas pessoas acham que não é possível, né? E pelo contrário, é muito mais tranquilo, desde que você envolva realmente as pessoas. Tá? Então, basicamente, é isso. Eu acho que é muito simples você aplicar Lean em qualquer área de uma empresa ou de uma organização.
Eu acho que só complementando, não tem nada muito mais para falar, porque os amigos já falaram bem. Mas assim, eu acho que a empresa pública deveria muito, sabe, aplicar o Lean Six Sigma, ou lançar mão mesmo das, assim, agarrar mesmo, né, as ferramentas de melhoria contínua para mensuração, enfim. Eu entendi a pergunta no sentido de que, às vezes, quando a gente fala de Lean, a gente fala muito de redução de custo e tudo mais, e às vezes é difícil olhar para isso com uma ótica dentro da organização pública, principalmente estando dentro dela, né? Mas eu gostaria muito de ver instituições públicas implementando o Lean Six Sigma, utilizando processos, tornando o atendimento às pessoas assim mais ágeis, mais eficazes e trazendo assim, quem sabe, né, uma estabilidade financeira para o nosso país, assim, ela podendo ser mais palpável, que a gente sabe assim que gasta-se muito dinheiro, né? O desperdício é muito grande no órgão público, porque não dói no bolso, né? Assim, não, o que eu vejo é que às vezes, por que a gente dentro da empresa privada fica tão focado nisso e a gente faz projeto de melhoria, a gente faz um projeto de redução de custo, porque esse objetivo e o dono do negócio está nisso. Uma empresa não começa com Lean Six Sigma se o dono do negócio não aprova, né? Meu pai diz que o dono do boi que pega no chifre. E, quando a gente vai para o funcionalismo público, nós temos pessoas sim, engajadas, mas infelizmente a gente tem pessoas que não são tão engajadas, seja por causa da estabilidade empregatícia que tem e tudo mais. Então, isso é muito desafiador para a instituição pública. Eu gostaria muito que isso fosse aplicado, né? Ele falou que é da Fiocruz, no momento desse que nós estamos vivendo de pandemia, você imagina o quanto não seria favorável a gente ter todo um processo de vacina extremamente mapeado, identificando os gargalos, identificando os indícios e tornando esse processo mais ágil e de fácil acesso, né, seria realmente muito bom. Então, eu acho que seria aplicável, sim, e quem sabe um dia o nosso governo, né, não olha um pouquinho para isso, um olhar mais, até mesmo patriota, porque eu acho que quando você começa a trabalhar com esses projetos e você começa a ter visão de meia, você não está pensando só, você acaba pensando num todo, e um processo não é somente coisas, ele é feito também por muita gente envolvida, e seria muito legal. É isso que eu acho. Ok, obrigado aí pela complementação, pelas contribuições. Quem pode falar? Se eu pudesse fazer um aporte aí, concordo totalmente com os meus amigos, o Lean é absolutamente aplicável tanto no setor privado quanto no público, inclusive eu trabalhei um pouco no setor público também, e senti muita falta desses projetos, por exemplo, de Lean Six Sigma na área pública. Eu tenho certeza que os ganhos seriam gigantescos, as oportunidades são absolutamente enormes, tá? Mas eu queria agregar mais o seguinte, o Lean, além de tudo isso que nós falamos aí, ele pode ser uma filosofia de vida também, você pode aplicar o Lean na sua própria vida pessoal, entendeu? Tanto aplicável nos projetos, como na gestão da sua própria vida você pode aplicar ali. Então, ele é altamente aplicável. Tá? Eu só queria fazer essa contribuição. Obrigado aí pela contribuição. A gente já está chegando em 8h05, né? A conversa está muito boa, o que é muito bom. E aí eu vou passar aí para o Regis também, né? Que ele que ficou aí de fazer a parte das perguntas,
Mas lembrando, mais uma vez, todas as perguntas vão ser respondidas, mesmo que depois aí do término da live aí, ok? O que você sugere aí agora, o Regis? Tem uma última pergunta, assim, que eu acho que vai caber bem aí para o que a gente está falando, que é o seguinte: a Amanda Romanato, que trabalha na CPI Tegos, ela fez a seguinte pergunta: como manter o espírito de melhoria contínua no time e todo o curso dos projetos com todos, né, neste cenário de pandemia? Eu acho que o Roberto pode até contribuir bastante, né? A gente fez um pouco disso aí acho que no começo aí do recesso aqui na nossa região com a Gerdau, conduzindo os projetos remotamente, por exemplo. Eu acho que todo mundo está preocupado com esse momento. Então, acho que é uma boa pergunta aí para a gente até fechar, e as demais perguntas a gente manda a resposta depois, sem dúvida nenhuma. Estou pensando aqui, tá, como te responder, assim, o desafio, a minha experiência, tá, assim, aquilo que eu vivi, e por isso eu passei a acreditar, é que fazer essa melhoria contínua e manter engajamento não é algo tão simples, né? Minha experiência sempre foi de um esforço muito grande para engajar as pessoas profundamente, sabe? E aí eu acho que são mais assuntos estruturais, né, em relação à mentalidade, né, e naturalmente também de uma infraestrutura interna que sustente a melhoria contínua, mas isso é um assunto talvez aí para uma outra ocasião, sabe? A nossa experiência agora, e aí eu volto na visita que eu fiz no Itaú, porque o meu diretor, estava eu, meu diretor e alguns gerentes, né, e o meu diretor fez uma pergunta para o gerente de melhoria contínua. Em 2008, o Brasil, né, o mundo teve uma crise financeira muito grande. Como é que vocês fizeram com esse grupo de melhoria contínua? Porque eu entendo que você desfez desse grupo. E ela comentou assim, na verdade a gente tem quase 100 mil funcionários no Brasil e o único grupo que foi intocado, quer dizer, foi intocável, né, que não foi tocado, foi o grupo de melhoria contínua. Então, porque na crise é que a melhoria contínua, ela ainda se torna ainda mais importante, tá? Então, a minha visão do Covid, né, se eu pudesse ecoar, né, ecoar o meu grito de falar sobre a competitividade nacional, que a gente vem perdendo ao longo dos anos, né, e eu estou usando como indicador a nossa própria desindustrialização, né, que ela é exponencial nos últimos 20 anos, e eu acho que tem um pouco de macroeconomia, mas tem um pouco também de a gente não ter essa cultura de melhoria contínua, tanto a incremental quanto a disruptiva, né? A gente ainda é muito pragmático, de curto prazo, mas se eu pudesse ecoar, né, um pedido seria, né, assim, é nessas crises que a melhoria contínua faz toda a diferença, sabe? Então, no sentido de engajar, de sustentar um negócio, de realmente é uma oportunidade ímpar de você conseguir transformar o seu negócio, porque todos os paradigmas que ficam estruturados fora de uma crise, numa crise eles ficam mais palatáveis, porque você está diante de um cenário incerto e impreciso e você precisa quebrar conceitos para poder ter resultados diferenciados. E a melhoria contínua, ela pode ser uma grande ferramenta. Ela não trabalha contínua, sabe? No conceito do Lean, né, você tem lá o SDCA e o PDCA, os dois trabalham juntos, um complementando o outro, sabe? Mas se é uma coisa que valeria a pena trabalhar nessa crise, realmente era estruturar a melhoria contínua e tentar acelerar ao máximo, sabe? De maneira estrutural, sabe? Assim, para conseguir resultados que garantam que esse país ainda tem indústria daqui a 20 anos, sabe? Então, foi um pouco filosófico, né? Mas o engajar pessoas é um desafio permanente para quem trabalha em melhoria contínua. E é um fardo, mas também é insano, assim, você sente uma alegria grande, né, mas a nossa cultura, a cultura brasileira não é muito voltada à melhoria contínua, né? Mas é nessa crise que precisa da gente, tá? Ok, obrigado aí a contribuição do Roberto. Eu vi aí até um comentário do Vicente Barbeiro, né, da Cargill, falando aí do bom exemplo aí do Poupa Tempo, né, e realmente tem um trabalho legal,
Uma vez também eu fui num serviço público em Pinda, né, para tirar um documento lá da empresa, e eu fiquei assim, surpreendentemente assustado, né? Eu sentei numa cadeira lá, pensando que ia demorar, eu nem tinha acabado de sentar, eu já estava me chamando para ser atendido, né? Então, quer dizer, você vê bons exemplos também, né? Então, isso poderia ser um lugar comum dentro das empresas públicas, né? Só para completar. Eu queria saber aí da Estela, do André e do Roberto, que a gente tinha uma previsão de terminar aí às 8h20, se ainda abriria espaço aí para mais algumas perguntas aí, é possível? E o público aí também poderia participar aí, que tem umas perguntas ainda para ser respondidas, ok? Pode? Ok? Por mim, tudo bem. Ok. Vamos lá, Regis, faz aí pelo menos mais uma pergunta aí, ou duas aí. Legal. A gente tem mais uma pergunta que tem um pouco a ver aí, ou muito a ver, né, com essa questão de engajamento de pessoas, né? O Danilo Cali, da Valfilme, ele faz a seguinte pergunta, né? Quais foram as ações mais efetivas para engajar as pessoas no projeto, né? Retirá-las, né? Ele ainda coloca entre aspas, assim, né? Das rotinas para dedicar uma parte do seu tempo para contribuir com os projetos em andamento. Acho que é muito no sentido de explicar que você vai mexer na zona de conforto, né? Daquela pessoa que faz parte da sua equipe. E aí, para vocês dizerem para a gente aí quais são as experiências de vocês com isso, né? Como é que vocês lidam com isso e o que podem contribuir conosco aí. Tá, ok. Eu posso falar um pouquinho rapidinho? Vamos lá. O que nós fizemos na Valfilme, né? Nesse período né, que a gente está tocando os projetos. Primeiramente, a gente está fazendo algumas reuniões semanais com o grupo, né? Embora a produção ela tá atuante direto na empresa, tem várias áreas que estão em home office, então nós agendamos reuniões semanais via vídeo, e nessas reuniões a gente debate as ações que a gente tem que fazer, e cada um expõe o que está sendo feito, com, né, o status de cada uma. Com isso, você consegue engajar as pessoas dentro do contexto do projeto, né? Uma outra coisa é você fazer um checklist semanal de como está indo esse projeto e, principalmente, fazer a pessoa sentir pertença do que ela está fazendo. Não tem como você engajar a pessoa se ela não tiver um sentimento de pertença, tanto à organização quanto ao projeto que ela está fazendo. Porque é muito simples você falar que está participando, se você efetivamente não está de corpo e alma dentro do contexto né, do projeto que você decidiu tocar junto com o grupo. E uma outra coisa é que também, né, no final de cada projeto, a gente faz uma apresentação para toda a direção, o corpo de gestão, para que ele possa também ser visto com outros olhos, né? Então, é fundamental que haja essa... Eu até digo, né, para as pessoas que vão ao Valfilme, né, porque o Valfilme está aberto para as visitas, que o projeto Lean Six Sigma tem que estar dentro da veia, é como se fosse um sangue seu correndo a todo momento, tá? Você tem que sentir amor. E para você fazer um projeto bem feito, você tem que sentir pertencente 100% desse projeto. Então, hoje, atualmente, a gente faz as reuniões, e essa reunião tem rendido muitos frutos para a gente, com benefícios, assim, bastante grandes. A Estela quer completar aí? Eu partilho dessa opinião, né, do André. Não tem, de tudo isso que nós estamos falando, eu acredito que não tem muito nenhuma mágica para se fazer. Eu acho que as nossas experiências, elas vão ensinando e vão nos aprimorando. Mas a gente também tem a prática de fazer a apresentação dos projetos, né, para a diretoria. A gente faz, na verdade, semanalmente, faz uma no meio do ano e uma no fim do ano, onde as equipes podem apresentar os seus projetos, né, para o conselho administrativo, e isso é muito bacana porque traz visibilidade,
né, para as pessoas. O fato delas saber que elas vão apresentar esse projeto traz um engajamento, né? Traz uma responsabilidade, traz um comprometimento, porque eles vão ter a oportunidade, na verdade, de serem ouvidos, né? E aí a gente vê o quanto que é importante a questão do ouvir. Pelo fato de saberem que serão ouvidos, eles já acabam se comprometendo, assim, muito. Mas uma experiência muito particular que eu tenho, às vezes nós, enquanto gestores, nós às vezes ficamos distantes do dia a dia, do tete a tete, assim, ali do trabalho, sabe? De botar a mão na massa, de fazer até um esforço físico e tudo mais. E como eu tive duas experiências, tanto na área fabril quanto na área de manutenção, foi muito positivo, porque eu tive assim o engajamento das equipes, assim como um todo. Eu atribuo isso muito ao fato de eu ter me envolvido junto com eles, né? Então, na hora da gente montar uma operação padrão, eu chamei olha, como é que você faz? E fui entrevistando, eu faço assim, eu faço assado e tal. E aí a gente foi montando a operação padrão, olha, a gente vai tentar fazer aqui de uma forma que seja um consenso para todos. E aí depois que a operação padrão estava totalmente pronta, já aprovada pela engenharia de processo também, nós elaboramos, coloquei o nome dos elaboradores, que eram todos os operadores, e na hora de dar o treinamento, se eles dessem o próprio treinamento da operação padrão, sendo supervisionada pela segurança do trabalho, pelo engenheiro. Eu participei também, ministrando junto, para aparar algumas arestas, se fosse necessário, mas eu estava ali. Eu estava ali de uniforme, de bota, óculos, sujando a mão, mas a gente fez junto. E aí, quando você, às vezes, se desce um pouquinho e vai lá e bota a mão na massa junto, parece que não, mas é um grande valor. Porque a pessoa vê que você está mesmo a fim de fazer junto com ela, que você quer entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo. E eu digo que isso é uma experiência muito, muito minha, talvez não seja aplicável para outros, mas para mim foi um motivo, né? Isso, essa parte na fabricação, na manutenção também foi muito positivo. Quanto mais eu me envolvo nas atividades, olha, eu quero ver como é que você faz, eu quero ver você abrir o motor, me dá uma chave que eu vou abrir aqui junto com você, me ensina. E aí isso abriu muito as portas, porque eu estava muito presente, né? E eu, de vez em quando, ouço muito assim, ela, não, se a Estela vem aqui, a gente fica até com medo, porque ela vai fazer a gente trabalhar. Mas eles já falam isso rindo. E quando eu chego, eles já falam assim, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, vamos fazer isso, vamos fazer projeto tal, você pode fazer isso? Tá bom, eu fico com isso, eu fico com aquilo. E aí eles acabam se motivando. Talvez não seja um exemplo, né, que possa ser aplicado para todos, mas assim, eu sou uma indústria familiar, né? Numa indústria de médio porte, uma indústria com uma política e uma administração realmente conservadora. E aí o meu desafio é justamente engajar as pessoas para fazer um pouco mais além daquilo que elas estão fazendo. E no meu caso, o que eu tive que fazer para isso acontecer, olhar junto, para que eles sentissem que eles fazem tanto quanto eu, ou eu faço parte tanto quanto eles. E isso foi muito positivo. E hoje, assim, eu acho que nos setores eu sou bem-vinda, né? Enfim, é isso. Espero ter ajudado aí. Quer dar uma arrematada aí, Roberto? Não precisa, tá? Acho que o André, a Estela
tá? E as nossas experiências são muito parecidas, tanto na governança, né, quanto nessa arte, né, de engajar através de mente e coração, né? Como é que você ganha as pessoas, o coração e a mente das pessoas, tá? Então, não quero acrescentar mais nada. Deixa para a próxima pergunta. Tem mais alguma coisa aí, Regis? Mais uma pergunta? Eu queria até agradecer o Lúcio Xavier, né? Ele saiu aí, que deu uma contribuição aí para o Danilo, né? E também falou aí da experiência lá do segmento cosmético, aplicando bastante Lean Six Sigma, né? E realmente tem bastante aplicabilidade. Alguma coisa mais, Regis? Não. As perguntas foram todas respondidas, né? Fica aberto aí, caso o pessoal queira depois, né, fazer alguma pergunta que pensou e refletiu aí, bater um papo com a equipe, fiquem à vontade, né? O Fabrício está disponibilizando aí no chat para vocês aí os nossos contatos, né? Então vocês fiquem à vontade. E se vocês também puderem compartilhar conosco aí no chat o contato de vocês, até para uma rede de network aí, né? O André comentou da abertura da Filme, o Roberto também sempre nos ajuda com esse benchmark, né? E agora eu deixo para o Paulo conduzir aí o fechamento, né? E fazer um resumão aí para que todos possam aí contribuir. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer muito aí a contribuição dos debatedores aí, né? A Estela, o André e o Roberto, que estão sempre contribuindo aí com a gente aí, teve workshop já com a participação deles aí. Agradecemos muito todos que participaram aí com a gente também. Agradecemos bastante aí. Fica aberto também um canal, pode, mesmo depois de terminado o chat aqui, mandar perguntas para a gente vai responder e até envolver outras pessoas aí que participaram. Então, está aberto esse canal. Esse tema, seleção de projetos de melhoria, ele é muito relevante, né? Eu considero que é um fator crítico de sucesso. E depois você tem aquela lista lá, você vai transformar isso em contratos de projeto, né? É tipo colocar no papel aquele compromisso, né? É isso que nós vamos fazer, essa meta que nós vamos buscar, esse prazo que nós vamos buscar, é essa equipe que está junto aqui para fazer isso. É isso que a gente vê que tem uma relevância muito grande e pode fazer toda a diferença aí para os negócios aí. E, certamente, né, a gente vai ter após essa crise aí do Covid, né, a gente vai voltar de uma maneira diferente e a gente vai ter que fazer um pouco mais do que estava acostumado a fazer. Vai ser mais difícil, não vai ser fácil. Então, o Lean Six Sigma, né, a excelência operacional aí pode dar uma contribuição muito grande para isso, ok? E fica aberto aí também, né? Fica aberto aí também, se tem alguma pergunta final aí, também manda aí para a gente. E fica aberto aí também se a Estela, o André e o Roberto quiser fazer alguma consideração final aí, fica aberto também. Ok? Bom, eu queria agradecer a todos por esse convite. Uma honra, assim, para mim, participar com você, muito bacana, sempre muito enriquecedor, toda essa troca, né, de experiências, e é muito parabéns a vocês aí por essa iniciativa. É uma nova forma, né? Nós estamos reaprendendo a andar, né? E a gente cai às vezes. É uma fase de novas adaptações que nós vamos passar por diante, né? Mas é isso. Muito obrigada aí, André, por te rever, Roberto também, todo o pessoal da VF. E é isso. Muito obrigada. E obrigada a todos que participaram e pelas perguntas também. Muito obrigada. Legal. Eu também quero agradecer a VF, quero agradecer a todos os participantes também. É extensivo. Muito bom te ver, Estela, Roberto, faz um tempinho que a gente não se vê.
que a gente é muito de toque, né? Então, a gente está reaprendendo algumas coisas, né? Eu digo uma coisa na empresa hoje, né? Uma frase do... precisamos aprender, desaprender e reaprender a cada momento. Então, e principalmente, né? Nós que estamos em comando de algo na empresa, fiquem do lado dos seus colaboradores, apoiem, ajudem, dê e coloque para eles esse sentimento de pertença. Ninguém está perdido e a gente tem que apoiar muito o outro que está do outro lado da linha ali. Então, a gente precisa estar muito junto para que as coisas aconteçam. Muito obrigado e até o momento aí, até uma nova iniciativa aí. Tá, um abraço. De igual forma também, fica a minha gratidão à VF, Estela, André, todos os participantes, tá? Me sinto honrado de verdade por isso, tá? A mensagem final é muito simples, né? Então, assim, eu creio que nesse grupo aqui tem uma certa quantidade de pessoas que querem transformar seus negócios, impactar de maneira positiva a sociedade. Então, assim, pessoal, acreditem nisso, sejam perseverantes, sabe? O nosso país precisa, a nossa sociedade precisa, tá? E eu acho que o caminho é a gente se unir para isso, tá? Então, mais uma vez, a VF, fantástico essa experiência, né, de poder conversar um pouco, e me sinto muito feliz de aprender e compartilhar um pouco com vocês aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Ok, gente, então, muito obrigado aí para todos, né? Saúde aí para todo mundo, bons desafios aí pela frente, muito sucesso. E em meu nome, da VF, aí, a gente agradece imensamente a colaboração de vocês, de dedicar um precioso tempo de vocês, né? Investir aqui nessa contribuição com várias pessoas aqui, várias empresas estão presentes aqui também, né? Então, isso foi muito enriquecedor para todos nós, e certamente a VF também aprendeu um pouquinho mais aqui. O copo nunca está cheio. Ok? Pessoal, desculpa te cortar aí, Paulo. Só para não perder a oportunidade aí, a gente pede para que quem quiser, quem tiver à vontade, né, de abrir a câmera aí para a gente fazer um registro, né? Essa foi a primeira webinar live, né? E a gente vai reproduzir isso toda quinta-feira, no mesmo horário, com outros temas, né? E aí já fica o convite para todos vocês aí, para a próxima quinta-feira. A gente gostaria de fazer esse registro aí, eu acho que todo mundo está em casa e aí fica legal aí para registrar a participação de todo mundo aí. Alguns estão até trabalhando, né? Então, é legal para mostrar aí que até no trabalho a gente está investindo em conhecimento, né? Quem puder aí. O Fabrício vai fazer o print aí. Pode que você tiver ok, Fabrício, aí você avisa. Não sei se todos vão aparecer, porque ele identifica só os últimos. Todo mundo sorrindo aí, ó. Então, tem duas pessoas que não vê. Ó, deu ok aqui. Se porventura não aparecer, isso aí é para ficar o convite para a próxima, tá? Daí na próxima, com certeza vai aparecer. Beleza, pessoal? Tá bom, gente. Obrigado. Foi um prazer. Deixa com o Paulo aí para ele agradecer o pessoal. Muito obrigado aí. Muito sucesso. Parabéns aí para todo mundo aí. Pessoal que está trabalhando aí, né? Parabéns aí também, né? Parabéns. Muito bom. E muito legal você estar trabalhando e estar aí presente com a gente também. Muito legal, um agradecimento total para todo mundo aí. Show de bola. Muito obrigado aí. Sucesso. Abraço. Abraço, pessoal. Tchau, abraço. Obrigado. Boa noite, obrigado.